Deus já ficou em silêncio com você? Deus já não devolveu a palavra que você perguntou, a resposta? Deus não devolveu resposta às suas perguntas? Como que você tem lidado com isso? Isso é uma coisa difícil para nós cristãos, para nós que cremos que Deus fala, que Deus responde, que Jesus é a resposta, que Jesus é a solução. Agora, quando Deus está em silêncio, quando virá a solução? Quando virá a resposta? Olá pessoal, seja bem-vindo no canal da ICP Global. Toda semana eu estarei aqui com você, compartilhando um texto, compartilhando algo para o teu coração. Que você esteja comigo aí toda semana e que Deus te abençoe. Vamos para a meditação de hoje. Olá, seja bem-vindo novamente aqui nas mensagens. Espero que essa mensagem fale com você. E eu quero repartir com você essa palavra. Quando Deus se cala, Ele não está ausente. Você já teve algum sentimento alguma vez de Deus estar demorando? Ou aquele sentimento de algo que você muito deseja e parece que nunca vai acontecer, nunca vai ser realizado? Não se preocupe, todos nós sentimos isso. Inclusive, o salmista Davi sentiu isso. Em Salmo 13:1, no versículo 1 do Salmo 13, ele fala assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Ele faz essa pergunta para Deus. Ele pergunta se Deus esqueceu dele. Uma das maiores dificuldades da vida cristã é lidar com os períodos em que Deus parece estar em silêncio. Deus já ficou em silêncio com você? Deus já não devolveu a palavra que você perguntou, a resposta? Deus não devolveu resposta às suas perguntas? Como que você tem lidado com isso? Isso é uma coisa difícil para nós cristãos, para nós que cremos que Deus fala, que Deus responde, que Jesus é a resposta, que Jesus é a solução. Agora, quando Deus está em silêncio, quando virá a solução? Quando virá a resposta? Nós oramos e não vemos respostas. Jejuamos e nada muda, parece que está tudo igual. Esperamos e as circunstâncias permanecem iguaizinhas, nada muda. Davi passou por isso também. Agora deixa eu te falar uma coisa, quando Deus está em silêncio, nós estamos crescendo. De alguma forma Ele está promovendo o nosso crescimento. E quem cresce em fé entende que o silêncio de Deus não é rejeição. Então, por Deus estar em silêncio, Ele não está te rejeitando. E essa pergunta, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Davi não estava sem fé, ele estava sendo honesto. Às vezes a gente tem que perguntar isso para Deus. Se estamos sentindo, vamos perguntar. Até quando, Deus? Vai demorar muito tempo? Me ajuda então nessa demora. Me ajuda aí nesse processo todo. Ele estava simplesmente sendo honesto. Ele não estava sendo incrédulo. Você perguntar para Deus quando vai acontecer, ou que você está sem forças para lutar porque está demorando demais, e você perguntar para Deus quando vai ser a resposta, isso não é incredulidade, isso é processo de crescimento. Grandes homens de Deus também enfrentaram períodos de espera e longos períodos. Abraão, por exemplo, esperou pela promessa. Abraão já era de idade quando recebeu a promessa e depois levou mais alguns anos para ele receber a promessa de ter o seu filho Isaque. José esperou pela promoção, ele teve um sonho, contou o sonho para a família, teve problemas sérios porque contou o sonho, demorou um tempo, foi posto, foi vendido como escravo, foi preso depois que trabalhou na casa de Potifar, para Potifar, foi esquecido pelos amigos na prisão e depois, lá na frente, foi lembrado e chegou na sua promessa. Dizem que levou aí 13 a 15 anos para acontecer isso, então demorou um pouco essa promessa de José para ser cumprida. Davi também esperou pelo trono. Davi foi ungido lá quando era jovem, lá no pasto, cuidando das ovelhas, foi ungido, depois foi ungido de novo, numa outra cidade, em Hebrom, para daí ser ungido em Jerusalém e para todos os israelitas. Então levou tempo para Davi chegar na sua promessa. Quem cresce em fé entende que Deus trabalha no invisível. Enquanto Davi não via respostas, Deus continuava agindo. Enquanto José não via a resposta do seu sonho,
Deus continuava agindo. Nem tudo que Deus faz é imediatamente visível. Deus não é imediatista, apesar que alguns milagres são instantâneos. Mas veja, alguns milagres que Jesus fez, alguns milagres diz que a pessoa estava há 18 anos esperando, a outro diz que a pessoa era cego de nascença. Muita gente teve que esperar. A mulher do fluxo de sangue esperou anos ali, clamando, buscando recursos para ser curada, e quando encontrou Jesus, foi curado imediatamente, mas teve um processo de espera. Então Deus está agindo e Deus está nos amadurecendo na fé. As maiores obras de Deus normalmente acontecem primeiro nas raízes, antes de aparecerem nos frutos. Então, primeiro Deus forma a raiz, depois Ele dá os frutos. Quem cresce em fé entende também que o silêncio produz maturidade. Fé não é confiar apenas quando Deus fala. Fé é continuar confiando quando Deus permanece em silêncio. A maturidade espiritual nasce quando aprendemos a caminhar sem precisar de confirmações constantes. Eu tenho algo comigo sobre fé. Quando Deus falou, está falado. Não importa se demore um dia, um ano, 10 anos ou 100 anos. Deus falou, está falado. Então nós precisamos aprender a caminhar sem precisar das confirmações constantes ou de respostas constantes. Vamos aplicar isso na nossa vida, então? O silêncio de hoje pode ser a preparação para o milagre de amanhã. Entenda, se você está enfrentando silêncios espirituais, é Deus te preparando para o milagre de amanhã. Davi termina o salmo declarando assim, eu, porém, confio no teu amor. Ele começa perguntando se Deus se esqueceu dele, mas termina dizendo assim, eu, porém, confio no teu amor. Ele não tinha respostas, mas tinha confiança. Ele não tinha algo imediato, mas ele confiava que ia acontecer. O silêncio de Deus nunca significa a ausência de Deus. Mesmo no silêncio, Deus está presente. Mesmo no deserto, Deus está presente. E eu quero orar por você sobre isso, sobre o teu coração para esperar, sobre a tua mente em paz para esperar, sobre a tua vida interior para você esperar, sobre a sua fé, você ter uma fé inabalável para esperar Deus fazer aquilo que Ele te prometeu. Senhor, ajuda-me a confiar em Ti, ajuda esta pessoa a confiar em Ti, mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos e o Teu atuar em nós. Ajuda-nos a confiar em Ti e alcançar a vitória, ainda que demore. Em nome de Jesus eu abençoo essa pessoa com esta palavra. Amém, amém e amém. Espero que essa palavra tenha edificado você, tenha animado você, tenha encorajado você. E se essa palavra abençoou você, compartilhe com alguém, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso canal com alguém também, clique aí no sininho, mande uma mensagem, envie aí uma mensagem para nós e que Deus te abençoe.